Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 14. Está escrito assim: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Só até aí. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida nesta noite nas tuas mãos, e que o Senhor me unja e me capacite, me dê graça para poder ministrar a tua palavra à tua igreja aqui reunida, e a todos aqueles que vão assistir a essa mensagem. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor fale a cada coração, que o Senhor fale com cada pessoa, que o Senhor esteja ministrando ao coração de todos nós, Pai, porque queremos nessa noite ouvir a tua voz. Queremos, Deus, que o Senhor compartilhe conosco os teus segredos, aquilo que nós precisamos ouvir, Deus. Fala conosco neste sexto dia, sexto mergulho da campanha, 7 mergulhos do meu milagre. Eu quero te pedir, Pai, em especial, que o Senhor faça milagres aqui nessa noite. Que o Senhor faça milagres nas vidas das pessoas que estão aqui hoje, Pai. Daquelas que participaram e colocaram seus pedidos ali no cesto. Daquelas pessoas que vão assistir pelo vídeo. Deus, em nome de Jesus, Pai, onde essa mensagem chegar, eu quero te pedir, Pai, que o teu milagre se estabeleça, o teu milagre aconteça, Deus, e que nós prometemos aqui hoje, Deus, tributar somente a Ti, Jesus, só a Ti, toda a honra, toda a glória e todo louvor pelo nosso milagre. Em nome de Jesus, em teu nome, Jesus, é que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém e amém. Pode sentar. Nós estamos hoje no sexto dia, no sexto mergulho da campanha 7 mergulhos para o meu milagre. O sexto mergulho, o penúltimo mergulho. E o tema desse mergulho, desse sexto mergulho, é o mergulho na vida de Deus. O mergulho na vida de Deus. Nós vemos mais uma vez o texto, segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 14, em que Naamã, que era chefe dos exércitos do rei da Síria, em obediência ao profeta Eliseu, mergulha no rio Jordão 7 vezes, e depois do 7º mergulho, a palavra de Deus diz que Naamã levantou daquela água e a sua pele ficou como a de uma criança, ficou limpa, e toda a lepra que havia na pele de Naamã desapareceu. Naamã recebeu um milagre, e Naamã foi curado. Mas você sabe por que Naamã foi curado? Porque Naamã entrou em contato com a vida de Deus. A vida de Deus. Você acha que a vida de Deus tem diferença ou é diferente da vida do homem, da vida de nós seres humanos? Será que há alguma diferença entre a vida de Deus e a vida do homem? O tema da mensagem é mergulhando na vida de Deus. Como é que será que nós devemos fazer, ou o que nós precisamos fazer para mergulhar na vida de Deus? Eu quero agora que você abra a sua Bíblia num outro texto, que está no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho de João, no capítulo 1, e os versículos de 1 a 4. Nós vamos ler os versículos de número 1 ao versículo de número 4. Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 4, está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida era nele, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Eu vou repetir só o versículo 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Bom, o ele a que o texto se refere é Jesus.
porque se nós formos continuar lendo o primeiro capítulo do Evangelho de João, nós vamos entender que a vida que estava nele é a vida que estava em Jesus. Jesus que é a palavra, Jesus que é a luz, Jesus que é aquele que fez o mundo, que fez todas as coisas, é aquele sem que, se ele não tivesse feito nada, nada haveria sido feito. Porque ele é aquele que faz todas as coisas e que fez todas as coisas. Nele estava a vida, diz o texto, e a vida era a luz dos homens. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Novo Testamento, que foi escrito em grego, vocês devem saber, ele utiliza principalmente, basicamente, duas palavras diferentes para definir vida, para definir aquilo que em português é chamado de vida. Então, em grego, o Novo Testamento, ele utiliza duas palavras basicamente para definir vida. A primeira palavra que define vida em grego é bios. Bios. A palavra bios, que é traduzida por vida, significa o estado presente de existência finita. O estado presente de existência finita. A palavra bios, ela define os seres humanos, os seres vivos, os animais, as plantas, tudo aquilo que tem vida sobre a face da terra. O Novo Testamento, em grego, ele define como bios. Ou seja, bios é a vida circunstancial, é a vida visível, material, física, é a vida temporal, é aquela vida que um dia terá fim. Essa é a vida que em grego é dita como bios. Mas o Novo Testamento, ele utiliza uma outra palavra também para definir a mesma vida que a gente, para nós é vida, né? Então, essa vida, segunda forma de se escrever vida é zoe. Zoe. Só que zoe é diferente de bios. A palavra zoe, que significa vida também, ela descreve a vida em um sentido de existência absoluto e sem fim. Ou seja, ela define a vida eterna. Vocês veem a diferença entre uma palavra e outra? Bios define a vida temporal e finita, enquanto que zoe define a vida atemporal e infinita, ou seja, a vida eterna, aquela que não se acabará jamais. Então, essa é a palavra zoe. Agora vejam, o texto que nós lemos aqui, de João capítulo 1, lá no versículo 4, texto que nós lemos, fala que nele estava a vida. Essa vida que está escrito no versículo 4 do capítulo 1 de João é zoe, não é bios. Então o que Jesus estava dizendo ali é que o texto está dizendo é que em Jesus estava a vida eterna. Em Jesus estava aquela vida que não tem fim. Em Jesus estava uma vida que o ser humano ainda não tinha. Uma vida que o ser humano não conhecia. Uma vida que o ser humano almejava, mas que ele não tinha. Uma vida que o ser humano buscava, mas que não conseguia alcançar. Porque era impossível para o homem alcançar essa vida eterna, porque essa vida havia sido perdida lá no Éden, por causa do pecado. O homem não foi feito para morrer, o homem foi feito para viver eternamente. Mas o pecado fez com que o homem se tornasse finito, mortal. O pecado fez com que o homem ficasse sujeito ao tempo, à temporalidade. Ou seja, o homem passou a ter o começo de dias e fim de dias também. Esse fim não era programado por Deus. Não era a vontade de Deus que o homem morresse. Não era a vontade de Deus que o homem deixasse de existir. Só que a palavra de Deus diz também que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Todo ser humano, desde Adão,
tem o desejo natural no seu coração de viver para sempre. Ninguém tem vontade de morrer. Seja crente ou seja não crente, seja aquele que acredita e confia em Deus ou não. Porque a semente da eternidade está plantada no coração do homem. O homem tem a vontade, mas não consegue alcançar. Porque a eternidade foi perdida no Éden. A eternidade foi perdida por causa do pecado. Mas o que o texto de João, do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4, diz, é que em Jesus, agora, aquele que estava surgindo, em Jesus Cristo estava a vida, o Zoe de Deus. A vida eterna estava em Jesus, e essa vida era a luz dos homens. Agora eu quero que você leia um outro texto, está pertinho aí, no Evangelho de João também. João capítulo 10, versículo 10. Em João 10:10 está escrito assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida, está escrito em João 10:10, não é bios, é zoe. Essa vida que Jesus está se referindo aqui, é a vida de Deus que Jesus estava trazendo para dar graciosamente à humanidade, a todo aquele que quisesse. Jesus estava trazendo o zoe de Deus, ou seja, a vida de Deus, para compartilhar com os seres humanos, compartilhar a vida que havia sido perdida no Éden. A possibilidade da eternidade havia sido perdida no Éden, e Jesus agora estava voltando à terra para poder entregar, compartilhar aquilo que ele tinha, aquilo que só ele tinha com a humanidade, a vida eterna. Não morrer nunca mais, viver eternamente, tudo que nós queremos. Mas veja uma coisa, Jesus, em outras palavras, quando ele diz aqui que ele estava trazendo vida e vida em abundância, ele estava dizendo assim: olha, eu vim para dar a vocês a vida eterna, ou seja, uma vida no Espírito. A vida eterna, queridos, ela começa a partir da vida no Espírito. O pecado tornou o corpo mortal. O pecado fez com que o homem se tornasse mortal no espírito e também no corpo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a gente lê Gênesis, texto lá de Gênesis capítulo 2, 1 e 2, 2 também, nós vemos que Deus fala assim para Adão: Adão, olha, eu plantei várias árvores aqui no jardim do Éden. Você pode comer do fruto de todas elas, você pode dispor de todas essas árvores, mas há uma árvore no centro do jardim que você não pode comer, porque se você comer do fruto dessa árvore, você certamente vai morrer, não? Você vai se tornar finito. Se você comer desse fruto da árvore do bem e do mal, você não vai viver eternamente. E o homem, não levando em conta aquilo que Deus havia falado, mas considerando sim aquilo que Satanás começou a dizer no seu ouvido, o homem então deixou de dar credibilidade, dar crédito à palavra de Deus e passou a dar crédito à voz do diabo. Então o homem foi e comeu, fez exatamente aquilo que Deus havia dito para ele não fazer, comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e então se tornou mortal, se tornou finito, se tornou sujeito ao tempo. Mas eu pergunto para vocês, quando Adão e Eva comeram o fruto, eles morreram imediatamente, foram para a terra, voltaram para a terra do pó? Sim ou não? Não morreram imediatamente. Eles continuaram vivos, e a Bíblia fala que eles morreram com mais de 900 anos. Morreram muito velhos, tiveram ainda muitos anos de vida. Ora, mas será que Deus é mentiroso? Porque Deus havia dito: se você comer, Adão, você morre. Será que Deus é mentiroso então? Porque Deus advertiu, Deus ameaçou e agora Deus não cumpriu? Será que
A advertência de Deus não significou absolutamente nada, porque Adão e Eva continuaram vivos apesar de haverem comido aquilo que Deus mandou eles não comerem. A verdade é a seguinte, queridos: o homem morreu. A advertência de Deus significava a morte em dois âmbitos, ou em duas esferas, em duas dimensões: na dimensão física, material, e na dimensão espiritual. A morte na dimensão física, material, ela não, de fato, não aconteceu imediatamente, mas o homem se tornou mortal, porque o homem começou a perecer, a envelhecer. A sua carne, os seus órgãos internos, tudo começou a envelhecer por causa do tempo que foi estabelecido por Deus, para que o homem vivesse, por causa do pecado. Então, o corpo humano vai envelhecendo, 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 até que um dia ele volta ao pó, como do pó foi tirado, segundo aquilo que Deus falou. Mas o espírito, eu disse aqui que a morte significava a morte em dois níveis, ou em duas dimensões: a morte física e a morte espiritual. A morte espiritual aconteceu imediatamente após o pecado. Foi instantâneo. Quando o homem comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, na mesma hora o homem se tornou mortal. Na mesma hora ele ficou separado de Deus, porque a morte, na Bíblia, não significa extinção. A morte não extingue ninguém, não extingue nada. A morte separa. A morte é a separação do corpo físico da alma e do espírito. A alma e o espírito vão embora e o homem volta a ser como um boneco de pó, de barro, que volta ao pó e se torna pó novamente. Mas a alma e o espírito continuam vivas, continuam existindo. Só que essa vida entre aspas, ela só é vida se ela estiver conectada a Deus. Se não estiver conectada a Deus, a Bíblia não considera isso vida, considera isso morte. Os anjos que se rebelaram contra Deus na rebelião de Lúcifer, eles são tidos na Bíblia como mortos. Os demônios são tidos como mortos. Por quê? Eles continuam vivos na verdade, fazendo mal, fazendo um monte de coisa, livres aí para atormentar a humanidade. Sim ou não? Continuam. A existência deles não terminou, não se extinguiu, mas eles estão mortos, segundo a Bíblia. Por quê? Porque eles estão separados de Deus pela eternidade. Esses espíritos não podem mais ser reconectados a Deus. Veja uma coisa: Deus criou todo o universo para que o universo inteiro fosse conectado a Deus. Mas aos homens e aos anjos, Deus deu livre-arbítrio, liberdade de escolher entre seguir e servir a Ele, entre obedecer a sua voz, ao seu comando ou não. E aquele que não obedece, ele se separa de Deus. E essa separação significa, na Bíblia, morte. Quando Adão e Eva pecaram, na mesma hora eles morreram espiritualmente. Fisicamente não, continuaram vivos, mas espiritualmente eles morreram. Eles foram separados de Deus. Então essa vida que o homem perdeu lá atrás foi a vida espiritual. Quando Jesus volta agora e diz assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu vim para reconectar o teu espírito ao Espírito de Deus, ao meu Deus, para que você tenha vida, para que você volte a viver, porque o homem ficou separado de Deus. Jesus veio para ser a ponte, para religar, reconectar o homem a Deus novamente, e o homem então passar a ter vida. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Mas veja uma coisa: a gente viu aqui que essa vida, então, a que Jesus está se referindo, ela não é, num primeiro momento, a vida física.
Jesus, quando diz aqui que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância, essa vida a que Jesus se refere é o zoe de Deus, é a vida no Espírito. Jesus veio reconectar o Espírito do homem ao Espírito de Deus, para que então o homem passasse a ter vida novamente. Vida segundo a concepção bíblica, vida segundo Deus. Mas o corpo do homem continua mortal. Só que a Bíblia fala que um dia esse corpo também vai ser restaurado, esse corpo vai ser regenerado. Mas como é que esse corpo vai ser regenerado? Esse corpo só será regenerado porque o espírito dele passou a ter vida agora. Então o que eu pergunto para você é o seguinte: você acha que você vai viver a eternidade só a partir do dia em que você morrer? Será que você vai entrar na eternidade somente a partir do dia em que você fechar os teus olhos e seu corpo voltar para a terra? Porque nós vamos chegar lá, se nós não formos arrebatados no rapto da igreja, né? No arrebatamento da igreja, está perto de Jesus voltar. Mas se porventura nós morremos antes disso acontecer, fisicamente, se nós morrermos fisicamente, será que é só a partir daí que nós vamos viver a vida eterna? É só a partir daí que nós vamos viver a eternidade? Deixa eu ler um texto com você, que está escrito em Efésios capítulo 2, versículos 4 a 6. Efésios 2, de 4 a 6, está escrito assim, olha: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deixa eu traduzir o que está escrito aqui para você. Primeiro, Paulo fala do zoe, porque ele diz aqui no versículo 5: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu zoe, nos deu vida juntamente com Cristo. Ou seja, nós estávamos mortos, e naquele momento em que você entregou a tua vida para Jesus, no momento em que Cristo entrou na tua vida, que você abriu o teu coração para que Jesus entrasse, que você recebeu Cristo no teu coração, junto com Cristo você recebeu o zoe de Deus, você recebeu a vida de Deus, você recebeu a vida eterna no teu espírito. No momento em que você entregou a tua vida para Jesus, você começou a viver a vida eterna. A eternidade, queridos, ela não começa quando a gente morrer e fechar os olhos, a partir daí então é que nós vamos ver a vida eterna. Não, você está enganado. A eternidade começa no momento em que você entrega a sua vida para Jesus. A partir daquele momento, nunca mais você vai morrer. Não é a partir do seu falecimento no corpo. Porque quando você morrer, o seu espírito vai continuar vivo, ao contrário daquele que não tem Jesus. Porque aquele que não tem Jesus, a Bíblia fala que está morto, continua morto, e se não morrer nesse estado, se fechar os olhos nesse estado, vai continuar morto para a eternidade. É o que diz a palavra de Deus, é o que diz a Bíblia. Então a eternidade, ela não deve começar a ser vivida quando você morrer. Você deve entender isso, porque isso faz muita diferença. Porque o que nós precisamos fazer é tomar posse da eternidade agora. Isso faz diferença para a nossa vida. A nossa vida aqui agora, hoje. Nós precisamos tomar posse da vida eterna agora. Nós precisamos entender que a vida eterna não é uma vida só no futuro. A vida eterna ela começa no momento em que a gente entrega a vida para Jesus. Mas o texto no versículo 6, ele fala uma outra coisa. Ele diz lá que juntamente com Ele, ou seja, com Jesus, Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais. Você sabe o que é assentar? Assentar é firmar. Quando você vai fazer uma obra, você assenta tijolo, não é isso? Você assenta uma fundação também na terra, não é isso? Para que a terra fique, para que a fundação fique firme e possa sustentar e segurar a casa, não é isso? E que a casa não possa sair do lugar, não é isso?
O que o texto está dizendo aqui é o seguinte: olha, vocês que confiam em Jesus, que creem em Jesus, que entregaram a vida para Jesus, vocês estão firmados, vocês estão fincados, vocês estão assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e nada vai poder arrancar vocês de lá, nada vai poder tirar vocês desse lugar em que Cristo te colocou. Está junto com você. Você está firmado, você está assentado, você está fincado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e nada absolutamente vai poder te tirar de lá. Não tem principado, não tem potestade, não tem demônio, não tem pecado que vai te tirar de lá. Como diz Paulo, o que é que pode nos separar do amor de Deus? Profundidade, altura, largura, principados, potestades, dominadores? Será que alguma coisa pode nos separar do amor de Deus que está escrito em Cristo Jesus? Nada pode nos separar. Agora veja uma coisa, voltando para o texto de João 10:10. O texto diz lá que o ladrão veio, senão para roubar, matar e destruir. Mas eu, Jesus, vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O que Jesus está fazendo aqui é o seguinte: primeiro, Jesus usa uma metáfora. Ele chama aqui o diabo de ladrão. E ele diz assim: olha, o ladrão, que é o diabo, vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu, Jesus, vim para dar o zoe de Deus a vocês. Mas não é um zoe qualquer, porque o zoe de Deus, ele é um zoe abundante. É uma vida abundante. É uma vida que desfaz tudo aquilo que Satanás, que o adversário, que o ladrão fez contra você. Vejam o seguinte: eu falei que é importante a gente tomar posse da eternidade agora, que a gente precisa aprender a viver a eternidade aqui e agora. Porque quando a gente entende que a gente já está assentado com Cristo, quando a gente entende que a gente está nas alturas, quando a gente crê, quando a gente entende que a gente está agora num lugar mais alto e que a gente tem que olhar os problemas de cima para baixo e não de baixo para cima, as coisas mudam. Quando a gente passa a compreender que nós não estamos mais nessa dimensão temporal, as coisas mudam. Mudam, querido. Sabe por quê? Porque o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: olha, o ladrão, ele veio roubar, matar e destruir. Mas eu vim dar vida a vocês, para que tudo aquilo que o ladrão roubou te seja restituído. Eu vim dar vida a vocês, para que tudo aquilo que o ladrão matou seja ressuscitado. Eu vim dar vida a vocês, para que tudo aquilo que o ladrão destruiu seja restaurado, seja consertado. Porque eu vim dar o zoe para você, e o zoe restaura todas as coisas. O zoe ressuscita todas as coisas. Não é só quando você morrer, é agora, é aqui. O zoe de Deus restaura a tua vida de ponta a cabeça, de ponta a ponta. O zoe de Deus muda todo o panorama da tua vida. Por que tem tanta gente que não consegue viver essa vida abundante? Por que há tantas pessoas, crentes, servos de Deus, que não desfrutam ou não conseguem desfrutar dessa vida abundante? Porque elas não conseguem tomar posse da vida eterna aqui e agora. Porque quando a gente não consegue tomar posse da vida eterna, a gente continua vivendo a vida bios. Sabe o que é viver a vida bios? É viver a vida circunstancial. Ou seja, as circunstâncias vão dominar os teus sentimentos, as tuas emoções, as circunstâncias vão dominar a tua vida, as circunstâncias vão determinar o que você faz ou deixa de fazer, as circunstâncias vão determinar para onde você vai ou se você fica, as circunstâncias é que mandam na tua vida. As circunstâncias vão determinar o que você faz. Mas quando a gente toma posse da eternidade, da vida eterna, da vida no Espírito, a gente começa a andar no Espírito, a gente começa a viver no Espírito.
E se a gente começa a viver no Espírito, a gente começa a ver as coisas, as circunstâncias de cima para baixo. Porque o texto que nós lemos diz que nós estamos assentados, firmados, aonde? Nas regiões celestes. Não é aqui não, irmãos. É nas regiões celestes. É lá que Jesus nos assentou. Ou seja, acima de todas as coisas. Você está acima das circunstâncias da tua vida. Você é senhor dessas circunstâncias. Você está acima da enfermidade. Você está acima da miséria. Você está acima da falência. Você está acima de todos os problemas. Não é que você vai deixar de ter os problemas, veja. Mas quando a gente passa a enxergar a vida por um outro prisma, de cima para baixo, não de baixo para cima, tudo muda na nossa vida. As circunstâncias não vão mais nos afetar. Não podem mais nos afetar. As circunstâncias não podem mais determinar. Veja um texto que está em Colossenses, no capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O texto está dizendo aqui que Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas. Todos nós andávamos e estávamos sujeitos ao império das trevas. Então o texto diz aqui que Ele nos libertou desse império. Ele nos libertou do jugo de Satanás. Ele nos libertou da escuridão das trevas e nos transportou para um outro lugar. Que lugar é esse? Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Onde é isso? Nas regiões celestes. Não é aqui, não é nesse mundo que a gente vive. Ele nos transportou para uma outra dimensão no Espírito. Você já foi transportado, porque o verbo está no passado aqui. Assim como em Colossenses está dizendo que a gente está assentado nas regiões celestes, a gente já foi. Ele nos assentou nas regiões celestes, ou seja, passado. Quando você entregou a tua vida para Jesus, você foi assentado. Quando você entregou a tua vida para Jesus, você foi tirado do império das trevas, e agora você já está agora no reino de Cristo. Você já está agora nas regiões celestes. É lá que você está. Então por que muita gente não consegue viver a vida eterna, não consegue viver a vida abundante que Jesus conquistou, apesar de ser crente? Não consegue viver a vida abundante porque não consegue tomar posse da vida eterna. E tomar posse da vida eterna significa andar no Espírito. Significa olhar de cima para baixo, como eu disse. Significa entender que os céus reinam, que os céus governam, que Cristo, na verdade, o reino de Jesus é que tem o poder, o domínio sobre o reino da terra. Significa você entender que Jesus tem o poder sobre as circunstâncias da tua vida e você está sentado com Ele nas regiões celestes. Portanto, você tem esse poder, porque Jesus te deu essa autoridade, Jesus te deu esse poder. Tem um texto interessante que está em Daniel. No Daniel capítulo 4, versículo 26. Daniel 4, 26. Está escrito assim: quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Eu vou ler de novo. Daniel capítulo 4, versículo 26. Quanto ao que te foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Deixa eu dizer para você o que está acontecendo aqui, porque a gente não tem tempo para ler todo o capítulo. O profeta Daniel tinha sido levado cativo para a Babilônia.
O rei, nessa ocasião aqui, era Nabucodonosor. Ele era o rei da Babilônia nessa ocasião. Um dia, esse rei teve um sonho. E no sonho, havia uma árvore que chegava até o céu. Os pássaros se aninhavam debaixo dessas árvores, em cima, na copa das árvores. E os animais da terra, eles ficavam à sombra dessa árvore. Era uma árvore muito grande e forte, frondosa, uma árvore bonita e forte. Mas um dia, veio um machado do céu com uma voz que dizia: corte essa árvore. Corte essa árvore. E vinha a mão do anjo lá e cortava essa árvore, a árvore caía. Mas não se cortava o tronco da árvore e nem as suas raízes. O tronco e as raízes continuavam na terra. Porque segundo aquilo que Daniel depois interpretou para o rei, a verdade é que o reino de Nabucodonosor seria tirado, mas depois lhe seria restituído. Deus ia tirar o reino de Nabucodonosor. E a Bíblia fala que por 7 tempos, durante 7 tempos, Nabucodonosor ficaria no mato, comendo capim, comendo grama com os animais, se molhando, unha crescendo, ou seja, fica um verdadeiro animal. E durante 7 tempos, Nabucodonosor ficaria assim, até que ele reconhecesse que os reinos da terra, quem dá é o Altíssimo, e que os céus é que governam, que os céus é que reinam, que os céus é que determinam, que os céus é que mandam nas coisas da terra e nos reinos dos homens. E aí um dia, Daniel, mesmo ouvindo a profecia, 1 ano depois, diz a Bíblia que ele estava no palácio, no seu palácio real, no terraço, e olhou para aqueles jardins. E os jardins de fato deviam ser maravilhosos, né? Porque até hoje se fala dos jardins suspensos da Babilônia. Então devia ser uma coisa maravilhosa. Nabucodonosor olha para aquilo ali e fala assim: ah, que maravilha! Olha todo esse reino, esse império que eu construí com a força do meu poder. Eu sou bom, eu sou o grande Nabucodonosor, conquistador, que conquista os reinos. Ou seja, Nabucodonosor estava cheio de orgulho. E quando ele falou isso, diz a palavra de Deus que veio uma voz do céu e falou: passou de ti o teu reino, Nabucodonosor, e tu ficarás com os animais, comendo grama, por 7 tempos, até que tu entendas que o reino dos céus governa, que são os céus que governam. Não é a terra, não é você, Nabucodonosor, que governa, não é você quem determina os acontecimentos da terra, nem do teu reino, Nabucodonosor, porque quem governa de fato é o céu. Irmão, quando a gente entende que nós recebemos o zoe de Deus, e Jesus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ou seja, nos transportou para o seu próprio reino e nos colocou nos céus, na região celeste, assentado com Ele. Quando nós entendemos isso, nós então passamos a olhar para as circunstâncias diferentes, porque a gente passa a entender que todos os problemas que nós temos estão sujeitos ao céu. Tudo aquilo que acontece na tua vida e na minha vida, na nossa vida, está sujeito ao governo, ao domínio, ao reino do céu. Não é a terra que manda, não é você que manda, não é você que tem poder nem determina o que acontece na tua vida, porque a verdade é que se Deus tirar o fôlego de vida de nós, a gente cai igual um boneco na hora. Não tem aquele, diz a Bíblia, não tem aquele que possa ter domínio sobre a própria vida. Quem é que pode reter a vida em si mesmo? Ninguém, nenhum ser humano. Então, querido, quem governa não é você, quem manda não é você, quem manda é o céu. Só que aquele que está em Cristo, ele está no céu já, ele já vive nas dimensões celestes, ele já vive nas regiões celestes, ele tem a autoridade e o poder que Jesus lhe deu, lhe concedeu. Portanto,
Você tem poder sobre as circunstâncias da tua vida em Cristo Jesus. Porque quando você começa a olhar de cima para baixo, quando você começa a olhar as circunstâncias de cima para baixo, tudo pode mudar. Se você conseguir tirar a tua visão da vida bios, tirar a tua visão das coisas temporais, das circunstâncias, talvez estejam péssimas na tua vida, talvez esteja tudo destruído na tua vida, talvez humanamente falando, não tem mais jeito, está tudo ruim demais, quem pode dar jeito na minha vida? Eu digo para você, o céu pode dar jeito, Jesus pode dar jeito. O que você precisa fazer, você que está me assistindo por esse vídeo, é entregar a tua vida para Jesus, porque se você entregar a tua vida para Jesus, a Bíblia fala, como nós lemos aqui, você vai estar sentado nas regiões celestes, você vai estar firmado no céu, e o céu é que governa. Quando nós entregamos a vida para Jesus, tudo muda. Ainda que você tenha problemas, você vai olhar para esse problema de forma diferente. Ainda que a tua vida esteja toda destroçada, você pode ter certeza de que Jesus vai dar jeito nisso tudo. Amém. No tempo certo, tudo vai mudar. Porque Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Então você pode ter certeza de uma coisa, querido. O diabo veio para roubar. Mas o Senhor disse para você nessa noite: eu te restituo em dobro tudo aquilo que Satanás roubou. O diabo pode ter te roubado, pode ter te roubado a saúde, pode ter te roubado a paz, pode ter te roubado a alegria, pode ter te roubado o casamento, pode ter te roubado as finanças, pode ter te roubado o emprego, o trabalho, pode ter te roubado a saúde, pode ter roubado tudo isso de você. A tua família, não interessa o que o Satanás, o que o diabo, o ladrão roubou de você, mas o Senhor é poderoso e Ele te diz nessa noite: eu vim para dar a você a restituição daquilo que Satanás roubou. Ele pode ter roubado tudo da tua vida, mas sou eu quem determina o fim dela. O diabo pode ter determinado o começo, mas eu, Jesus, determino o fim. E o fim das coisas não precisam ser do jeito que estão agora, porque o Senhor nos restitui aquilo que Satanás roubou. Eu não sei, porque o diabo veio também para matar. Eu não sei o que ele matou em você, se foi o teu sonho, os teus sonhos, as coisas que você esperava da vida, ou talvez você tenha feito projetos, planos, e o tempo passou, talvez a idade hoje, aos teus olhos, já não sejam mais compatíveis com os teus sonhos. Mas o Senhor é poderoso para mudar os tempos. Para Deus não há tempo. O tempo é limitação do homem. O tempo é uma prisão em que o homem está, não Deus. Entenda que você está sentado com Cristo nas regiões celestes, no mundo espiritual. Você foi restaurado no Espírito, você recebeu a vida de Deus, você recebeu o sonho de Deus. O sonho de Deus foi introjetado em você. E você, não interessa o que morreu em você. Talvez o amor, a esperança, talvez os sonhos, os projetos, talvez o Satanás tenha matado um monte de coisa dentro de você na tua vida. Mas o Senhor diz para você nessa noite: sou eu quem ressuscita. Amém, Senhor. É Jesus. Jesus é poderoso para ressuscitar tudo aquilo que morreu. E digo para você, não interessa o tempo, porque o tempo está nas mãos do Senhor, o tempo pertence a Ele, o tempo pertence a Deus. E digo para você que você pode ter em um mês a alegria que muita gente não tem em 70 anos. Deus pode fazer com que em um mês, em um dia, em um ano, você tenha um gozo e alegria que vão te deixar felizes para o resto da tua vida. Amém. A Bíblia fala que a mulher, ela espera 9 meses. Sofre, chora porque está com dor, está gorda, está num monte de coisa, está grávida, né? Um monte de problema. Mas a Bíblia fala também que no momento em que está se aproximando do nascimento, o sofrimento aumenta, porque as dores aumentam, as dores vêm, e quando as dores vêm, muitas vezes a mulher fala assim: o que eu fiz? Era melhor não ter nem feito isso. Já vi depoimentos de mulheres que falaram isso. Só que
É uma coisa interessante, porque no momento em que a criança nasce, que acabou aquele sofrimento, a alegria de ver uma vida nova, a alegria de ver a pessoa que você gerou é tão grande que toda dor, todo sofrimento desaparece. E o gozo, a alegria daquele momento supera todo o sofrimento dos 9 meses, principalmente aquele momento ali que antecedeu o nascimento. E é isso que o Senhor nos diz hoje. Não interessa o que Satanás, o que o inimigo, o que o ladrão matou em você, porque eu sou o dono do tempo, e não importa quanto tempo você foi roubado da tua vida, eu restituo, eu acelero o tempo, eu faço com que o tempo pare. Deus é poderoso para cuidar do tempo. Não importa se Satanás destruiu a tua vida. Adão veio para roubar, não está destruído. Talvez ele tenha destruído coisas que para você não tem mais jeito de se juntar novamente. Talvez o diabo ele tenha deixado em pedacinhos as coisas mais importantes da tua vida. E você fala assim, agora não tem mais jeito. Mas o Senhor diz para nós nessa noite, eu sou poderoso para juntar caco com caco. Amém, Jesus. Para juntar pó com pó. Amém, Jesus. Não importa em quantos fragmentos, aquilo que te pertencia foi quebrado, foi destruído. Pode ter sido espalhado até pela face da terra, mas Deus é poderoso para reunir tudinho. Lembra da passagem do Vale de Ossos Secos? Ele vira para o profeta e fala assim, Eliseu, profeta, o filho do homem, será que esses ossos podem voltar à vida? E a Bíblia fala que era um vale de ossos sequíssimos, mas assim era um vale enorme, incontáveis ossos, que já estavam sequíssimos. Portanto, aqueles esqueletos ali não estavam bonitinhos como em filme, tudo grudadinho ali, perfeitinho. Não era assim não, era um monte de osso espalhado ali, não sabia a que esqueleto pertencia a cada osso, tudo espalhado, já muito, uma parte grande já virou pó. O filho do homem fala assim, Senhor, tu sabes. E Deus vira para ele e fala assim, profetiza, filho do homem. Profetiza sobre esses vales secos, de ossos secos, e diz assim, ossos, se juntem, ossos a ossos, ossos, criem pele, criem carne, criem tendões, o Espírito vem dos 4 ventos da terra e encham esses corpos. E a Bíblia fala que se tornaram um exército muito grande de pessoas vivas. Então o Senhor te diz nessa noite, não importa o que o inimigo, o que o diabo, o que o ladrão destruiu, Deus, Jesus, é poderoso suficientemente para consertar, para restaurar, para restituir, para mudar as circunstâncias da tua vida. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Eu quero orar por você. Eu quero que você coloque a tua mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração. E comece a imaginar que você não está aqui agora. Aí onde você está, comece a imaginar que o lugar em que você está agora não é na verdade o lugar que você verdadeiramente está. Começa a se imaginar no céu, ao lado de Jesus, e você assentado num trono do lado dele. Está ali um lugar, um assento para você. Você está firmado nesse lugar. Então agora você começa a olhar para o mundo de cima para baixo. Você está olhando para a tua casa, para a tua família, para as circunstâncias da tua vida, para esses problemas. E nós vamos orar agora, porque agora a tua visão está diferente. A tua visão agora é a visão da eternidade, uma dimensão espiritual diferente. As circunstâncias estão lá, os problemas são os mesmos, mas você agora está olhando para a vida de uma forma diferente, sob uma ótica diferente,
sob um prisma completamente diferente. Agora é outra a tua visão. Você então vai, a partir de hoje, começar a olhar para a tua vida dessa forma, de cima para baixo. Você vai olhar para as circunstâncias com a certeza e a convicção de que quem governa, de quem reina, são os céus. Onde você está? Porque não importa quando você for embora daqui nessa noite, você vai continuar sentado nas regiões celestes. Porque o Senhor te colocou lá e nada pode te tirar de lá. Quando você estiver em casa, quando você estiver no teu trabalho, quando você estiver andando na rua, não interessa onde você estiver, você estará sentado, firmado, fincado nas regiões celestes em Cristo Jesus e nada vai poder te tirar de lá. Nada. Então o que você precisa fazer é começar a encarar a vida de cima para baixo, a tomar posse da vida eterna, da eternidade a partir de agora. O que você precisa fazer é começar a determinar essas circunstâncias que elas mudem. Assim como Deus falou para Ezequiel, filho do homem, profetiza. Assim o Senhor te diz hoje, a partir de hoje, começa a partir de hoje, seja qual for o problema, seja os problemas que você tem hoje, ou sejam problemas que você venha a ter daqui a 1 ano, 2, 5, 10 anos, não interessa, seja qual for o problema, cada vez que esse problema se levantar, você vai começar a declarar a tua vitória, você vai começar a declarar que as circunstâncias vão mudar, que aquilo não vai ficar daquele jeito, porque os céus governam, os céus reinam. Coloca a mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus, nós acabamos de ministrar a tua palavra, Deus, e segundo aquilo que o Senhor tem falado conosco, nós entendemos que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O Senhor nos firmou e nada pode nos tirar de lá. Deus, eu quero te pedir que a partir de hoje o Senhor nos ajude a de verdade tomar posse da vida eterna, tomar posse da eternidade, que a partir de hoje nós possamos viver de fato a eternidade, que a gente não fique esperando viver a eternidade só quando a gente morrer fisicamente, mas que nós possamos a partir de hoje entender que nós já estamos vivendo a eternidade. Então nos ajuda a tomar posse da eternidade, nos ajuda de fato a ter atitudes, Deus, de quem já está no reino, de quem já entrou na eternidade, que nós possamos olhar para as circunstâncias de cima para baixo e entender no nosso espírito que os céus governam, que os céus reinam, que as circunstâncias estão sob o domínio do Senhor Jesus, que a nossa vida está toda entregue e sob o poder do Senhor Jesus Cristo. Então nós agora dizemos a essas circunstâncias mudem, enfermidade vai embora, doença sai agora em nome de Jesus, miséria dê lugar à fartura e à abundância, em nome de Jesus. Toda prisão de alma, seja nas drogas, nos jogos, no álcool, onde quer que esteja, na prostituição, que essas almas agora sejam liberadas, sejam libertadas no nome de Jesus. Nós dizemos agora, alma, vem para a luz, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que todos aqueles nossos parentes, familiares que ainda não conhecem, que ainda não receberam a Cristo, nós agora falamos a essas pessoas que enxerguem a luz, que passem a partir de hoje a enxergar a luz de Cristo, que passem a partir de hoje a ver a vida de uma forma diferente, que elas venham a ter um encontro com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada pessoa que me assiste, Pai, cada pessoa que ora comigo, que o Senhor esteja agora, Deus, transformando, restituindo, Deus, tudo aquilo que Satanás roubou, em nome de Jesus, que tudo aquilo que o ladrão roubou nos seja restituído 7 vezes mais, em nome de Jesus, que tudo aquilo que Satanás matou, que seja ressuscitado em nome de Jesus, e que tudo aquilo que o destruidor destruiu, tudo aquilo que o diabo destruiu, seja consertado, seja restaurado, seja revivido para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. Em o nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos, Pai. Agradecemos por esse milagre, agradecemos pelo sonho de Deus, pela vida de Deus em nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém.
sou Robson, ela é Rosana, e nós somos pastores da Igreja Life, aqui na Barra da Tijuca. E a gente está aqui hoje para fazer um convite todo especial para você. Venha nos visitar. Isso mesmo, os nossos cultos são sempre aos domingos, às 18 horas, no Hotel Marriott Bar, que fica na Avenida Evandro Lins e Silva, 600. Esperamos por você. Até lá.